Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aparecida, tudo bem? Tudo bem, prof? Você está bem? Tá calor aí, pelo jeito. Eu tô, graças a Deus. Nossa, aqui está muito, mas muito calor, muito. Aqui foi um dia quente também. Tá sendo, né, pessoal? Aqui em Curitiba. Ô, Aparecida, deixa eu te perguntar por curiosidade. O teu diretor na escola não consegue, ele não te empresta no dia do curso um notebook para você? Não consegue? Eu? Não tem, professor. Eles têm só uns tablets lá que os alunos usam, não tem computador. E se eu ficar, eu fico sozinha na escola, né? É complicado. A escola é pequenininha, bem humilde, Uhum, bem periferia, não tem. entendi. Porque eu sei que o governo tinha mandado para todas as escolas um mínimo de notebooks e o tanto de tablets. Então ele não Não, mandou, né? mandou tablet. Não, só tablet. Ele mandou os tablets que os meninos, os alunos fazem lá o É que- MEFIC, as coisas deles, né? Só. Aham, aham, entendi. E Complicado. hoje você tá no celular ou tá no computador? Eu estou no celular em casa. Porque eu vim correndo para chegar em casa em tempo de Ah, dar entendi. aula, por isso eu estou assim também. Eu Entendi. estou no Ah, celular. então tá bom. Mas aí você está conseguindo fazer as suas atividades lá no computador Sim, depois? estou, É? estou. Que bom. Se precisar alguma coisa, tá Aparecida, conte conosco, tá bom? Tá joia. Obrigada, professora. Eu e os colegas aqui, o João, a Kerly. Oi, Fernanda. Eu Tudo agradeço. bem? Seja Oi, bem-vinda. A Patrícia também pode contar conosco. O que a gente conseguir ajudar e puder, a gente vai fazendo aqui, né, pessoal? Vamos. Isso. Então, e vocês também, né? Se precisarem da minha ajuda, eu ajudo vocês. E um ajuda o outro. Muito bem. Então, contando que essa semana tivemos a comemoração do Dia dos Professores, agradecer a vocês, né, professores, e já me dando um abraço aqui de borboleta, de energia para vocês também, agradecendo, né, pelo trabalho que vocês fazem e um Ah, trabalho que eu também obrigada. faço, né? Parabéns para mim também, né? Porque a nossa jornada aí é grande, né? Então, daqui para frente, a gente tem que ter bastante energia e muita fé no que a gente tiver para poder continuar. E aí, para começar hoje, eu quero colocar um pouquinho de uma música que vai falar um pouquinho a respeito da nossa jornada de hoje, da nossa reunião, e também ela quer dizer muita coisa, assim, a letra dela para nós. Não pense que é uma música triste, não, tá? Porque é uma música alegre. É o engajamento, né? Que nós discutimos um pouquinho como engajar o nosso aluno. E hoje o professor e o perfil do estudante e do professor na contemporaneidade, né? O contemporâneo. Então, nós estamos exatamente aqui, subindo no nossa carruagem, que eu vou chamar assim. Por quê? Porque nós vamos trabalhar um pouquinho esse perfil, tanto nosso quanto do aluno. Se esse perfil mudou, se ele muda continuamente, se ele está mudando, então a gente vai ver tudo isso nessa jornada de hoje. E por isso que eu coloquei, inclusive, a música do Lulu Santos, né, como uma onda no mar, que o nosso estudante, ele está mudando a todo momento, assim como nós, né? Então, primeiro, compreender o perfil do estudante, do professor na contemporaneidade, esse é o mais importante dos nossos objetivos hoje. Discutir possibilidades e ações de engajamento nas escolas, na sala de aula, e desenvolver algumas ações que possam ser voltadas para o engajamento.
pedir para vocês colaborarem sempre, né, com a câmera aberta, porque essa turma é fantástica e me ajuda muito. Então, assim, é importante porque também, como é que eu vou dizer, ela harmoniza um pouquinho mais a nossa reunião, tá bom? Temos a nossa agenda de hoje, que é os objetivos, que é o acolhimento, que eu já estou fazendo aqui com vocês e fiz um pouquinho com a música. Para início de conversa, a gente vai trocar um pouquinho das experiências, justamente falando do nosso perfil de aluno e de professor. Nós vamos depois fundamentar essa prática, como que se dá esse perfil, e depois nós temos também um tempinho para a nossa ação, que é o link que nós vamos colocar depois no portfólio, aonde eu vou dividir vocês e a gente vai fazer uma atividade sobre essas práticas que a gente está vendo hoje. E para concluir, nós temos o portfólio para preencher e também a avaliação de hoje da nossa reunião, tá? Não esquecendo de falar para vocês que nós temos tudo, o link, inclusive, dos slides, o link do Forms, que vocês preenchem depois, e o link também das atividades lá do portfólio, tá? Tá tudo lá no Class. Então, qualquer dúvida, se vocês não estiverem achando, me fala que eu ajudo vocês, tá? E aí, vamos lá então, cursistas, meus queridos, vamos embarcar em uma jornada incrível. É uma viagem do tempo que nós faremos hoje. E então, aperte os cintos, segurem-se bem nas cadeiras e preparem-se para voltar um pouquinho atrás nas suas vidas. Então, estão preparados? Sim? Sim? Vamos colocar ali um emotion. Sim, sim, sim. Vou passar, então, um videozinho para vocês que vai falar exatamente dessa... eu vou colocar um com áudio aqui, que o professor, o meu tutor, ele fez para uma aluna que ela tem deficiência total, e aí a gente está tentando ajudar ela para que ela consiga, né, fazer o curso tudo certinho. Eu já vou colocar aqui, só um minutinho. Porque daí eu tenho que parar esse aqui e colocar outro aqui. Vamos lá. Cursistas, vamos fazer uma viagem no tempo. Embarque na nossa máquina do tempo e volte ao passado. Reviva seus dias de estudante, visualize a sala de aula, os professores, colegas, e a maneira como o processo ensino e aprendizagem acontecia. Quais eram suas expectativas? Quais desafios enfrentava? Traga suas memórias. E entre o passado e o presente, vamos entender o perfil do professor e estudante na contemporaneidade. É exatamente o que nós iremos fazer hoje, né? Ver essa contemporaneidade e esse perfil, como era, né, os nossos alunos e como estamos hoje. Então, para início de conversa com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre e falassem comigo como era você estudante na sua época, quais os cursos que vocês tinham, como era esse perfil do estudante na sua época, na minha, que é um pouquinho diferente de alguns também, né? Mas eu já vou adiantar aqui, uma coisa que me marca muito na minha época é que nós líamos muito, até em casa.
A professora Kerli escreveu dedicado, a Cristiane Respeito, o João Pesquisa, verdade, tudo isso. Mas vocês vão falar também um pouquinho. Mas, assim, o que me marca muito é que a gente lia muito. Inclusive, o meu pai, ele lia toda noite a Bíblia com a gente e fazia a gente interpretar o que ele estava falando. Então, isso me marcou muito. E outra coisa foi as pesquisas. A Patrícia escreveu escrita muito bem. Outra coisa que me marcou muito também foi que um vendedor foi na minha casa, era aqueles vendedor que vendiam livros, antigamente era assim, né? E o meu pai, ele comprou um conjunto da Barça, e ele pagou infinitas vezes, porque era um talão, assim, um carnê gigante, e a gente estudava muito, 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 muito. No entanto, chegou uma época que até as partes da Barça estavam se espedaçando, e nós temos esses livros, mais de 50 anos já quase, na minha casa ainda, quer dizer, na casa da minha mãe, né? Nós temos ainda, então, eu lembro que aqueles livros foram que me deram a base, juntamente com os meus professores. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho, queria que vocês contassem um pouquinho como era esse perfil do aluno, né? Fora a questão também do respeito, não era só medo, né? A gente tinha muita vergonha, porque se você aprontasse alguma coisa, né, todos ficavam sabendo, então você tinha uma vergonha, isso era questão também de respeito, valorização, né, dos profissionais, dos professores, o professor era top das estrelas, né, das galáxias. Pode falar, prof. Raquel. Então, eu quero duas coisas, né, que eu tenho até hoje ainda, com 41 anos. A questão da cobrança do estudo era muito forte na minha casa, porque eu sou a única filha, neta e sobrinha, né? E isso era bem desagradável na minha casa, porque Deus o livre se não estudasse, né? Então, ou era professora ou era costureira. Não soube costurar, fui ser professora. E eu tinha muita cobrança disso, e umas situações que eu lembro da minha mãe e o meu pai sentado também fazendo atividade, né? Cada vez que errava, assim, era um tapa, né? Na orelhinha, né? Que ela dizia, você é burra ou não sabe ler? Hoje, se a gente fizer isso, a gente tá morto, né? Então, era uma coisa que eu lembro muito bem, essa questão da obrigação do estudo, né? De horas de estudo. Tanto é que eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde e fazia cursinho à noite. Então, eu sempre tive mais de 12 horas na rua, né? Mas sempre estudando. E a família era muito tradicional, né? Era muito presente. E eu achei interessante, que é uma coisa que a gente não tem mais hoje, e que a gente percebe os maiores problemas dos alunos são estrutura familiar, são a falta de estrutura familiar, né? E tudo para eles é um milindre, né? Quando você fala um pouquinho mais alto é porque está gritando. Você fala um pouquinho mais baixo é porque ninguém escuta, né? Você não sabe dar aula. E daí quando você cobra é porque você é muito ruim. Se você não cobra é porque você não faz nada, né? Então não existe mais meio termo. E era uma coisa que para mim tipo, era radical, mas eu via que hoje eu vejo que faz muita falta, que se perdeu isso, né? E uma outra coisa que era minha época de escola, né? Como eu estudava em colégio de freira e tinha que engomar a camisa e a sainha plissadinha, que eu tenho pavor até hoje, sentada na cadeirinha, né? Duas pessoas sentavam, né? Era aquela mesinha inteira e a cadeirinha, então você sempre tinha que estar perto de alguém, né? Sempre do ladinho. E hoje, se você faz isso, é um fervo na escola, né? A gente não consegue, às vezes, trabalhar. E eu tive uma experiência hoje com a Prof. Kerli, né? Que ela foi fazer uma atividade diferente. Meu Deus do céu, 5 minutos que ela deu as costas, um aluninho nosso ali pegou tinta. Nossa, coitada, ela se viu virada nos 30, mas aí foi bonito que depois com atividade boa, assim. Mas é difícil, né? Um professor sozinho em sala, criar outra coisa, outra dinâmica, sem antes dar tudo errado, para no final dar tudo certo. Ela se desgastou bastante hoje. Então, foram coisas que me fez lembrar de antigamente, né, da minha vivência, e que a Prof. Kerli hoje fez isso comigo, porque o dia também não foi fácil, né?
mas resgatar algumas coisas é muito complicado. E vocês que estão dentro de sala de aula, é mais complicado ainda. Então, o tradicional não precisa mais, né? Verdade, muito bem, prof. Raquel, minha pedagoga. Ela é minha pedagoga, viu? Que maravilhosa, gente. Ela fica sempre assim do nosso lado, sabia? E ela reconhece o nosso trabalho em sala de aula e ela vê, assim como ela falou da professora Kelly, que é complicado para nós, né, dar conta. Então, ela sabe disso. São poucos que sabem, né? Vêm, mas fazem vista grossa, né? Não querem enxergar, mas estão vendo. Pode falar, professor João. Então, depois do discurso da Raquel, o nosso tempo acabou. Até mais semana que vem, tô brincando. É, é o seguinte, meu tempo é anos 80 na escola mesmo, anos 80 inteiro. Entrei em 80, saí em 88. Ainda era educação bancária, acho que quem veio antes de mim, um pouco antes ainda, era mais bancária ainda, né? Fala que eu discuto, né? Era o processo da educação naquela época. Porém, a pesquisa, como eu escrevi ali, é uma coisa muito presente na minha cabeça. A gente fazia cartazes, a gente tinha instruções, a gente saía à Barça, fez parte da vida, acho que de quem podia também, né? Porque era difícil, parcelava, fazia. E então, assim, os pais também faziam de tudo para que a gente tivesse alguma coisa, né? Aquelas lousas que vinham vender na escola, sempre vendendo bugiganga na escola, né? Também fazia parte do processo. Mas a educação ainda hoje ela é bancária porque eles jogam o banco, a cadeira na gente, né? Então, se duvidar, eles estão jogando tudo na gente, inclusive os bancos da escola. Mas, assim, perdeu-se em algum momento, a escola entrou num período que nem a Idade Média, entrou lá obscura, assim, que ninguém sabe falar ao certo, e no mestrado se comenta sobre isso, aonde se perdeu realmente o engajamento. Quando apareceu o celular. Desculpa, mas tinha televisão antes também. Cada época tem a sua novidade, né? Que chama atenção, que desvia a atenção para alguns propósitos, né, do mundo capitalista. Mas acredito que hoje a situação nós vamos ter que, de alguma forma, aprender a entrar nesse mundo digital deles aí, e alguma coisa vai ter que acontecer. Eu vejo, né? Para mim, a grande surpresa desse ano foi a professora de artes ensinando mídias e fazendo coisas assim muito, muito incríveis, assim. Então, para mim, ela, né? Tem o quadro, precisa do quadro da lousa, ok? Tem o quadro de giz, tem o quadro de pincel, tem a lousa digital. Então, tudo se adapta para que a cultura seja passada, que eu acho que esse que é o nosso, como professor ali, é passar essa coisa da cultura, né? Realmente, da disciplina. E é isso, falei demais. Beijo. Excelente, fala, professor João. Nossa, ajeitou tudo e colocou num pacotinho aí, ótimo, parabéns. Professora Kelly, pode falar. Eu acho que eu tenho uma tese que eu sei aonde se perdeu. A escola perdeu a autonomia. Nós somos mandados a fazer coisas. Nós, antes, eu lembro, não tinha núcleo, não tinha secretaria atormentando a gente diariamente, várias vezes por dia, cobrando. Quem mandava na escola era a direção. Eu falei isso no dia do professor lá na tenda, que foi um acolhimento muito interessante no colégio que eu dou aula. A escola perdeu a autonomia, entendeu? Aí quem manda na gente não vive o que a gente passa. Como que eles vão fazer uma coisa funcionar se eles não estão lá? Então são pessoas, nós estamos tudo errado. A escola tem que voltar a ter autonomia, entendeu?
Entendi. Muito bem, professora Kelly. E parabéns pelo trabalho que você faz como professora de arte. É incrível. Eu não sei como você consegue, mas Deus ilumine você e que você tenha muita energia, porque seus trabalhos são magníficos. Pode falar, Zen. Oi, pessoal. Desculpa eu ter demorado para aparecer com a carinha aqui, mas eu estava dirigindo. Então, eu coloco, acho que complemento o que a professora Kelly colocou, né, da questão da escola ter perdido autonomia, e eu enxergo as coisas da seguinte forma também. Eu acho que a gente teve aí nesses últimos anos, e já algumas décadas, na verdade, porque eu saí da educação básica, meu último ano de educação básica foi 1998, que eu terminei o segundo grau na época, né? Aí, dali 5 anos, mais ou menos, eu estava saindo da faculdade e indo para a sala de aula, e para mim foi um choque gigantesco de eu fazia não tanto tempo assim, que tinha saído da sala de aula como aluna e estava entrando como professora, e para mim foi um grande choque. E aí, né, para complementar ali a visão da professora Kelly sobre a questão de perda de autonomia, eu entendo que dentro aí dessas políticas educacionais que tivemos aí nessas últimas décadas, o que começou a se sobressair muito foi talvez uma compreensão, uma interpretação errada dos direitos dos estudantes, da criança e do adolescente com a vinda do ECA. Então, para mim, o primeiro impacto foi o ECA. Eu acho que o ECA ele é um estatuto para proteger, sim, a criança e o adolescente, mas ele foi interpretado, ele ainda hoje é lido e interpretado de uma forma muito complicada, em que se coloca apenas direitos para eles, que eles tudo podem. E aí essa falta de autonomia, ela entra também, no meu olhar, numa permissividade para essas crianças e os adolescentes, né? Porque aí a gente, na hora de cobrar, se cobra como? A escola não pode cobrar nada nunca. E aí a gente perde mesmo, perde a mão, daí a gente tem a questão de falta de respeito dentro de sala de aula, dentro da escola, e eu sou da opinião que uma criança, um adolescente que não respeita em primeiro lugar os seus pais, ele não vai respeitar ninguém. Então, eu vejo assim que tem a questão geracional, né, por ser outra geração, deles terem vários outros estímulos, mas eu acho que as coisas se perderam aí nessa coisa do colocar os limites dentro dos limites que devem ser colocados, de fato, que podem ser colocados, porque a gente fazia uma leitura dessas regras, desses direitos, dos deveres e direitos, mas sempre passando a mão na cabeça que, ó, pobrezinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a escola não pode expulsar aluno. A gente sabe, não pode expulsar aluno, mas isso quer dizer que o aluno ele não vai ser, né, penalizado, não digo penalizado, mas não vou dizer a palavra punição, porque a gente faz trabalho formativo. Então, quando existe um desvio de conduta, um desvio dentro, que é nessa fase, né, de educação, a gente não vai fazer um trabalho formativo com esse ser humano, e que às vezes esse trabalho formativo ele tem que ultrapassar os muros da escola. Eu não sei se vocês viram, agora foi maior bafafá essa semana, criança de 9 anos de idade, que foi aqui no Paraná, inclusive, a criança de 9 anos de idade que fugiu de casa, né, dos olhos da avó, entrou num centro veterinário e exterminou com uma quantidade de bicho lá. E aí eu lembro que na reportagem, eu não cheguei a ler a reportagem inteira, mas o que me chocou não vai acontecer nada com essa criança porque ela só tem 9 anos de idade. Mas qual vai ser o trabalho formativo, psicológico, enfim, que vai ser feito com essa criança para que se entenda que o que aconteceu não está correto? Lógico que vão entrar várias outras questões nisso, mas eu vejo assim que o papel da escola, a gente perde muito com isso, a gente fica de mãos atadas, porque nós não podemos fazer nada em relação a isso. Então, eu acho que isso tem a responsabilidade disso está sim na condução das políticas públicas. Eu acho que é a condução dos nossos governantes, porque focaram sempre muito nesses índices, né, para se atingir índices para poder ganhar
o tal do dinheiro que é destinado para quando você atinge índice, e aí se mascarou um monte de coisa. Então, eles podem tudo, e a gente foi perdendo aí essa autoridade junto, né, com o que a professora Kelly já tinha mencionado sobre a autonomia. Eu vejo que essa autonomia também se encaixa por aí, né? A gente não tem mais a autonomia de tomar decisões de como dar conta de certas questões que são formativas. Enfim, falei demais também, desculpa aí, gente. Imagina, falou muito bem. Parabéns pela sua contribuição aqui. E, nossa, falou muito bem. Falou bastante coisa, assim, que faz a gente retroceder um pouquinho na nossa reflexão, né? Pode falar, professora Cristiane. Então, eu sou do interior, né? Eu fiz a maior parte da minha formação escolar foi numa escola rural. Então, eu coloco respeito que para nós, os professores, né, eles mereciam respeito, eles eram admirados, tanto que eu quis ser professora pela minha professora de língua portuguesa. E eu vejo que essa admiração não existe mais. Hoje em dia fala-se que os professores ganham muito, que os professores trabalham pouco, que eles têm 2 férias. Então, isso é muito também de uma propaganda que foi feita, né, negativa em cima do professor. Tem uma charge que eu gosto de mostrar para os meus alunos que fala assim, que nós fomos muito do 8 ao 80, né? Que tem uma charge que tem lá os professores, eu não lembro o ano, não sei se era 1960, e daí tem assim, o professor, os pais e o aluno, os pais e o professor bravo olhando para o aluno, né? E daí tem 2000 e alguma coisa, os pais e o aluno olhando assim para o professor. E é bem assim que nós estamos hoje, né? Hoje nós somos refém, como a professora falou, de várias situações dentro de uma escola que não sabemos como resolver. Vejo a direção de mãos atadas muitas vezes também, porque a cobrança vem primeiro para eles, para depois chegar na gente. Então, assim, esses índices, eles mascaram mesmo. O que interessa apenas está sendo isso. E outra coisa, se a gente for pensar, né, que o nosso ensino se baseou na Suíça, a Suíça retrocedeu, né, naquele modelo 100% digital, porque viu que isso não é o ideal. E nós não, continuamos cada vez mais. Então, eu acho que é uma reflexão assim que os alunos eles precisam entender que tem limites. Eu acho que dentro dos limites, as mídias, o celular também teria que ter limite dentro da sala de aula. Eles precisam entender, porque na vida a gente não vai fazer só o que a gente gosta, né? Eles precisam entender, dizer não. Você falou da música do Lulu, né? Que tem aquela música que fala assim, que diga mais sim do que não. Essa geração, gente, ela fala muito não. A nossa geração falou muito sim. Nós aprendemos a dizer sim. Essa geração fala muito não e a gente precisa começar a falar não para eles. Eu acho que é isso que está faltando, assim, sabe? Parabéns, prof. Cristiane, muito bom a sua contribuição. É, assim, muito boa, porque coloca o que você colocou, assim, como os colegas aqui, realmente essa questão toda, né, do respeito da família, como a pedagoga Raquel colocou, assim como o professor colocou, o professor João, a questão do respeito e a valorização do professor como profissional e como docente, e assim, a Zen também colocou muito bem as questões das tecnologias, e assim, eu acredito que, como eu falei, né, desde o começo, é uma outra geração, é uma geração que nós estamos, como é que eu vou dizer, eu que estou desde 95 na educação, entrei no Estado em 98, então eu alfabetizei, troquei fralda de criança, dei mamar para a criança, comecei realmente lá com os pequenininhos no jardim. Então, pegava na mãozinha para fazer a bolinha, puxar a perninha, era assim que a gente fazia. Agora o E do elefante, então vamos lá em cima, vamos fazer agora todo pontilhado. Então, assim, gente, mudou muito. Hoje, eu, como professora, eu tento me adequar. É isso que eu tento fazer. E é um dia após o outro. Porque se eu viver
o dia de amanhã, hoje eu não vou conseguir ir amanhã para a escola. Então, assim, eu tento pensar o quanto menos, o que eu tenho que fazer. Então, é um dia de cada vez. Porque se eu penso que eu vou ter que encontrar tal aluno, tal estudante, tal turma, amanhã, né? E assim, se aquele aluno vai para a escola, se aquele aluno vai me desaforar, ou se a turma não vai corresponder, ou se eu vou ter muita dificuldade em aprendizagem com eles, ou eu não vou conseguir dar conta, a gente acaba se frustrando e acontece o que está acontecendo às vezes, né? A questão do burnout, né? Então, assim, é uma pena porque a gente quer fazer o melhor, nós estamos aqui para fazer o melhor, né? Nós estamos aqui para fazer do nosso trabalho o melhor. E nós escolhemos isso. Ninguém foi bater na nossa casa para ser professor. Ninguém foi convidar você para ser professor do Estado ou de qualquer outro lugar, né? Nós escolhemos. Se nós escolhemos, agora nós vamos ter que tentar arrumar um jeito, uma maneira, conversando com a comunidade, conversando com os colegas, unindo forças com a direção, para a gente poder refazer isso, né? Porque é muito triste a gente ver que nós temos uma questão, assim, de tecnologia gigantesca e nós estamos em defasagem em algumas questões, né? Então, sim, João. É verdade. Então, assim, é complicado tudo isso para nós, professores. Por isso que nós estamos aqui. A gente está aqui, né, todos juntos, para a gente tentar refletir, trocar experiências, para a gente aprender um com o outro. Eu lembro que na pandemia, eu me senti, assim, muito, acho que como a maioria de vocês, professores, muito, assim, aflita e ansiosa, não só pela questão que nós estávamos passando, mas, assim, pela questão da tecnologia, porque eles pediam para a gente fazer certas coisas e a gente tinha que procurar como fazer. Então, aí que eu fui para o YouTube, aí que eu fui procurar ver aula no YouTube, como faz isso, ver passo a passo, e assim que eu fui me adaptando, e assim que eu fui buscando melhorar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É uma busca constante. Nós, professores, estamos buscando sempre, né? Sempre buscando melhorar, sempre buscando nos adaptar com a família, com a escola, com os alunos, porque o perfil é diferente, não adianta. E assim, não é porque agora, daqui um tempo eu vou me aposentar, vai vir outra geração, vai vir outro perfil de professor, outro perfil de aluno, entende? E assim como o João colocou no começo, né, os nossos séculos, parece que nós estamos vivendo um pouquinho atrasados, né? Então, a gente tem que buscar antes deles, né? Buscar muito antes. Então, por exemplo, eles têm um exemplo que eu vou citar aqui com uma experiência da outra escola. Eu tive que entrar com alunos do 3º ano no laboratório de informática, explicar para eles o que era 3º ano, o que era fazer um trabalho dentro das normas da BNT, dentro da questão tecnológica, né? Então, aonde que eu entrava? A maioria não sabia. Professora, como que a gente faz para fazer a margem? Quanto que você pediu aqui? Quanto que tem que ter de margem? Como que eu faço para centralizar? Então, tudo isso a gente teve que explicar. Eu tive que explicar para eles. Entrar no laboratório com eles e falar como fazia passo a passo, passo a passo a passo. Por quê? Porque tem a tecnologia, mas não tem o guia. Quem é o guia? É o professor. Ele tem a formação ainda. Ele é o grande ele é o grande maestro disso tudo. Não adianta. Vai ser sempre assim, né? Pode falar, professora Kelly. O que você falou, eu vivo isso, né? Em mídias digitais. Porque o conteúdo de arte em mídias digitais é eles fazerem trabalhos artísticos usando a ferramenta digital.
Só que eles não sabem usar a ferramenta digital. Eles não sabem, porque eles não, a vida deles não é usar a ferramenta digital, eles só assistem jogo, só assistem, escutam. Então, eu passei por vários momentos, e passo até hoje, chegou ao ponto do aluno falar assim para mim, professora, você sabe o que você está falando? Eu falei, sei. Então, por que você não faz para nós? Ele falou isso para mim, na frente da pedagoga, a Viviane. A Viviane falou, que isso, gente? A tarefa é para vocês, a professora está ensinando vocês a fazerem a tarefa. Não é para ela fazer para vocês. Eles não entendem nem que eu estou ali para orientá-los a fazer, entendeu? Que não adianta, isso mesmo que você colocou, não adianta a gente ter as ferramentas, ter os recursos, tudo à disposição e não souber usar. Foi o que você exatamente colocou, né? Que eles sabem mexer no TikTok, mexer nisso, mexer naquilo, aquele outro, mas vai pedir para eles fazer um trabalho do jeito que você quer dentro das normas, ou uma pesquisa, ou até mesmo colocar uma figura no Canva. Eles não conseguem. Você tem que estar do lado sempre ajudando, sempre auxiliando, sempre dando os passos de como fazer, né? Então, eu queria que vocês falassem, para a gente fundamentar a nossa prática, tem uma citação aqui do Harper, que é um autor, que ele diz assim, ó, a educação evoluiu o modelo de ensino unidirecional para um ambiente colaborativo e multifacetado, que é o que nós temos hoje. Os alunos de ontem eram muitas vezes vistos como receptores passivos de informação. Nós só recebíamos. Enquanto os alunos, ou melhor, enquanto os estudantes de hoje são incentivados a serem criativos, né? Críticos, colaborativos, refletivos, para uma mudança significativa, na expectativa e no perfil desse aluno de hoje. Então, no caso, para um novo perfil de estudante, nós temos um novo perfil de professor, certo? Que é o professor contemporâneo, que exatamente vai fazer isso. O professor, ele vai buscar formas, né, por mais que a gente saiba que às vezes não dá certo, às vezes dá, de mudar esse perfil. Por exemplo, o mesmo perfil que eu tinha há uns 5 anos atrás, eu não tenho hoje, porque não dá com a nossa geração. O mesmo perfil que eu tinha 10 anos atrás, 15, 20, também não dá, porque o perfil hoje é diferente, eles pedem outro perfil de professor. Muitas vezes eles pedem um perfil de professor pai, uma professora mãe, psicóloga, um professor que atenda às demandas que eles precisam, né? E mudou. Então, hoje em dia, nós, professores, não é só o conteúdo. E nós não estamos ali hoje só para passar o conteúdo. Nós podemos ir além do conteúdo e devemos ir além desse conteúdo, né? E nós temos aqui algumas práticas que eu sei que vocês já trabalham com ela, né? Que é utilizar diversas fontes de mídias para pesquisa, isso é claro, né? Quando a gente tem que falar para eles o que tem que ser feito, criar esse processo cognitivo, ativo, significativo. Aí nós temos também que analisar ideias por várias perspectivas, projetar ambientes de aprendizagem, que vai além do conteúdo, né? Que nem eu acabei de citar várias vezes, que a gente faz isso. Muitas vezes a gente vai além do nosso conteúdo, sempre. Trabalhar em grupos, que é o que a maioria já faz, que torna uma construção colaborativa, que é o que eles justamente vão ter lá fora no mercado de trabalho, né? Hoje as empresas trabalham muito com essa questão, né? Desse trabalho colaborativo em equipes. E também nós temos aqui, por último, em assumir a responsabilidade de autoavaliar sua aprendizagem, dar autonomia e promover a autoavaliação e feedback. Então, assim, eu gosto muito lá na nossa escola, que eu trabalho, que poderia ser um pouquinho melhor ainda, nessa questão do feedback. Então, assim, é bom a gente ouvir o que a gente precisa mudar.
E não é assim, por exemplo, a pedagoga faz o pré-conselho com os alunos, e não é dizer, vai falar mal do professor, mas não tem maturidade. Gente, eles têm sim. Eles podem não ter, a maioria tem. Os que não têm é aqueles que não conseguem ainda expressar. Mas é muito bom, porque eles colocam assim, por exemplo, eu estava numa turma ouvindo o pré-conselho porque eu estava ajudando a outra pedagoga, e o aluno falou assim, sabe, pedagoga, o professor, ele ensina muito bem, e ele é bravo, e ele ensina, mas ele é bravo porque senão aqui todo mundo monta na cabeça dele. Então, ele sabe, né, que o professor tenta manter a linha, ensina, e ele sabe o porquê. Então, isso é muito importante para nós, né? Então, é bom a gente ter um feedback para a gente também, fazer uma autoavaliação. Como é nosso perfil hoje de professor? É isso que eu quero ser? Eu posso melhorar? Porque a gente está aqui para melhorar, né? Nós estamos aqui para, mesmo com todas as coisas, às vezes, indo contra a nós estamos aqui para melhorar. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Então, é o seguinte, tem um autor que ele diz assim, que os alunos modernos, eles têm um papel mais ativo na sua aprendizagem devido às tecnologias digitais. Mas eles precisam da orientação dos educadores. Sempre vão precisar, porque nós que temos a formação, nós somos o guia para essa garotada toda, né? Então, assim, mesmo que eles estejam imersos, que nem diz aqui, em tecnologia, em informação, eles necessitam de um direcionamento para transformar essa informação em conhecimento. Então, muitas vezes a gente vê os alunos assim, rodeados de tecnologia, aquele monte de informação que muitas vezes ele não procura, não vai atrás, né? Por falta de interesse, porque tem, e ele pode muito bem, né? Digamos assim, se perder em tudo isso. Então, quem vai ser o guia para isso? Olha, vem aqui, vamos ver uma pesquisa aqui na internet, pessoal. Como é que eu faço para procurar uma pesquisa na internet? Olha, saiu no jornal ontem, quem vai fazer o vestibular? Quem vai fazer o Enem? Saiu uma notícia assim, entende? Eu acho que, assim, nós somos os guias dessa garotada toda que acha que o celular ou a tecnologia está aí só para joguinhos, só para entreter. Não, ela está aí para colocar eles, instruir eles e formar eles para a vida, né? Porque agora a gente fala da vida. Então, assim, a gente vai ter algumas etapas que compõem esse caminho, né? Até o domínio da habilidade, porque eles não vão conseguir ter essa habilidade, muitos não têm essa habilidade de conseguir, né, esse conhecimento. Então, nós podemos colocar, por exemplo, algumas estratégias, né? Vamos ver aqui, identificar as etapas. Então, quando eu identifico etapas, quando eu estou falando das etapas que eu quero guiar o meu estudante, eu vou falar sobre as habilidades. Então, eu vou deixar bem claro o que eu quero nas minhas etapas. Eu quero um trabalho assim, assim, assim. Eu quero uma atividade assim, assim, assim. Então, quanto mais eu deixar transparente e menos complexa, muitas vezes vai ser melhor. Não é dar mastigado para eles, mas é uma forma de fazer com que eles entendam melhor, né? Nos entendam melhor. Aí nós temos a outra etapa, que é quando identificar as etapas no meio. Então, por exemplo, vamos trabalhar uma música hoje. Tá, então hoje nós vamos trabalhar uma música, eu vou dividir vocês em equipes, cada equipe vai trabalhar uma estrofe e vocês vão me dizer o significado das palavras. Vão discutir em equipes e me falar o que cada significado dessa estrofe ou dessas palavras dizem para vocês. Então, eu identifiquei as etapas e nomeei, porque nós temos que começar a falar assim com eles, né? E quando mesmo assim a gente faz, muitas vezes não dá certo, né? E quando faz,
tem um monte de perguntas sempre, tá? E indicar a escadaria, que seria o prazo. Então, vocês vão ter 5 minutos para fazer tal coisa, 10 minutos para fazer tal coisa, e no final vocês vão apresentar, vocês terão 5 minutinhos para vir aqui na frente e fechar o trabalho. Então, é uma forma, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho agora de etapas. Mas antes, eu quero mostrar um videozinho de uma professora, que ela é a professora Rosângela, de matemática, tá? A professora Rosângela Perucci de Camargo, ela fez uma atividade de estratégia, que é essa que a gente está vendo aqui agora, como 7º ano, tá? Que é o que nós estamos falando, que é de nome às etapas. Então, ela foi fazendo conforme ela queria, né, a atividade dela. Ela é de Campo Magro, e núcleo da área metropolitana, aqui pertinho de Curitiba. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Formadores em ação e engajamento para a aprendizagem apresentam a estratégia de nome às etapas na prática. Vamos viajar até a cidade de Campo Magro, localizada na região metropolitana de Curitiba, para acompanhar o relato da professora Rosângela. Embarquem nessa viagem de conhecimento. Olá, eu sou a professora Rosângela, de Matemática, da Escola Estadual Divina Pastora, em Campo Magro, área metropolitana norte. E vim contar para vocês uma experiência que foi muito bacana na turma do 7º ano B. Eu pretendia mostrar para eles a função das letras nas expressões algébricas. Então, eu comecei a aula contando cada etapa que aconteceria naquela aula e o que eu esperava deles em cada uma dessas etapas. E aí, demos início ao primeiro momento. No primeiro momento, eu projetei no Educatron alguns desafios matemáticos, desses que a gente recebe pelas redes sociais. E coletivamente eles foram respondendo aqueles desafios e eu fui validando as respostas deles. Num segundo momento, eu dividi a turma em trios e cada trio recebeu um desafio diferente para resolver. Terminada esta etapa, eu projetei no Educatron cada um dos desafios que foram distribuídos e um representante de cada grupo deveria vir à frente da sala para fazer o papel da professora, ou seja, validar as respostas dos colegas. Assim que terminaram todos os desafios que foram distribuídos, eu projetei esse meme matemático e pedi para eles qual era o humor presente nesse meme. E rapidamente eles disseram: ora, professora, é a mesma coisa, só que no primeiro está com figurinhas, que todo mundo gosta e fica feliz. E no segundo está com letras, que ninguém acha legal. Então, nós pudemos fazer essa conexão, que as letras têm o mesmo papel das figurinhas nas expressões algébricas, que a gente não precisa ter medo das letras da matemática e que às vezes a gente iria calcular o valor da letra, às vezes o valor da letra seria dado e a gente ia calcular o resultado final. E foi muito bacana. No final da aula, eu contei para eles que esse meme foi construído a partir da capa do primeiro disco do Chico Buarque e toquei a música A Banda, que faz parte desse álbum. E esse momento foi muito bacana. Uma das meninas da turma falou: professora, eu voltei à infância, porque a minha mãe sempre cantava essa música quando eu era pequena. Então foi muito bacana. Então, bem bacana a atividade, né? Aí nós temos aqui mais um exemplo, antes da gente começar a nossa ação, que é de um treinador, tá? Esse treinador, ele vai... já dou a fala, João. Esse treinador, ele vai falar sobre algumas
técnicas e como ele fez para engajar os seus jogadores, né? Então, assim, o que ele se perguntou, e o que eu faço agora, né? Se alguém apontasse um caminho para nós, professores, muitas vezes seria mais fácil, né? Mas nós temos que aprender na prática e no dia a dia. Então, vou passar o videozinho, mas pode falar antes, professor João. O seu microfone está fechado, professor. É tecnologia, adoro! É o seguinte, é sobre o depoimento de que eu fiz também, a professora lá de não sei de onde, né? Esqueci o nome da cidade que ela tá. Fez na matemática, eu fiz na língua portuguesa sobre a integração das tecnologias. Fiz por etapas também, nomeei as etapas, que é conhecer a primeira etapa. Eu mostrei para eles o que é tecnologia, que não é só a digital, porque eles falaram, né? O que é tecnologia? É o celular, o tablet, parará. E eu mostrei para eles que a tesoura, que corta papel, que o lápis, que o caderno, que tudo que nos facilita um trabalho é uma tecnologia. Então, né, foi a primeira parte do conhecer. Nós fomos para a sala de informática, daí usar a digital, que é o computador, tecnologia digital. Eles pesquisaram sobre os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa foi a terceira parte da pesquisa. E a quarta parte, daí com tudo que eles tinham, que eles pesquisaram, nós conversamos, fizemos um debate e eles resolveram construir um trabalho. Uns fizeram em cartolina, outros fizeram uma instalação, né? Fizeram uma instalação na escola. Eu coloquei eu fotografei e registrei, ela está no mural ali, para quem quiser ver, tá a imagem, né, do processo, dos processos que eu fiz. Eu segui essa metodologia com base num artigo da Gláucia Brito e da Sueli Scherer, que fala sobre a integração de tecnologias digitais no currículo, diálogos e desafios. Então, eu até mandei para elas falaram, nossa, que bacana, né? Porque elas teorizaram sobre a coisa, né? E daí eu fiz seguindo os passos certinho que elas colocam, e deu super certo, assim, foi bem bacana o que aconteceu. Com o nome, né? Eu nomeei conhecer, usar e integrar. Esses são os 3 passos, né? Então, só queria contribuir com vocês, porque é uma coisa que daí realmente cada um de vocês tem a certeza que já fez alguma coisa assim, né? Muito bem, prof. João, sempre fazendo as suas artes maravilhosas. Então, ele é fantástico, esse prof. Já devem ter ouvido as novidades. A verdadeira mágica acontece quando há um técnico dando instruções na beira do campo. Muito bem, equipe. Posicionem-se bem. Cubram suas áreas. Fiquem de olho na bola. Roubem a bola quando virem a chance. Tempo é tudo. Lá vem o bloqueio. Mantenham a linha e não os deixem passar. Você não tá bem? Não está dando certo? Não tá bem? Mantenham a cabeça erguida. Aí, tá Reposicionem-se e fiquem concentrados. Tá gostando do E jeito. lembrem-se, mesmo que as coisas não saiam como planejado, nós nos levantamos juntos. Deem o seu melhor. Vocês conseguem. É assim que um técnico transforma táticas em vitória. Vão para cima e façam acontecer. Então, tivemos 2 exemplos aí, mais o do professor João também, né? E aí, agora nós vamos fazer o nosso em ação. Então, é assim, aquele documento que não se preocupem com o link, tá? Que depois eu coloco ali o link para vocês. Vocês vão ter que acessar o documento, vão ler, o material é bem curtinho, tá? Vou dividir vocês em 2 grupos, porque nós estamos aqui em menos, né, professores, e aí o que fica ali na sala principal vai ser o grupo 1, e o que vai para outra, grupo 2, tá? E aí vocês vão ler, a gente vai ter para fazer tudo isso, nós vamos ter 10 minutinhos para relatar tudo certinho ali, porque é pouquinha coisa, é bem simples, é prático, e depois uns 3 minutinhos para vocês relatarem
o que fizeram lá com o seu grupo, tá? Não esqueçam sempre de colocar o nome, certo? O nome na equipe de vocês, que vocês vão estar, assim como quem vai ser o relator, quem vai ser o redator, quem vai escrever, e depois quem vai estar apresentando aqui uns minutinhos, ok? Então, já estou colocando o chat aqui, no chat, o link, mas depois eu coloco novamente, tá bom? Para a gente poder colocar no nosso portfólio. Então, vou separar vocês, e assim que vocês tiverem dúvida, eu estou indo lá na sala tirar dúvida de vocês. Um grupo vai ficar aqui, ok? Nesta sala, um grupo. O que é esse link, Lu? Esse link é para fazer a atividade que nós precisamos colocar lá no portfólio, correto? Aí, eu vou em cada sala tirar a dúvida, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso parar aqui para compartilhar o de vocês. Mas alguém precisa ter aí para escrever, tá? Então, só deixa eu ver onde que eu posso ir aqui. Só um pouquinho. Eu preciso que alguém de vocês acesse o material, faça a leitura, e aí o que vocês vão fazer? Identificar as etapas, como nós estávamos vendo ali. O grupo de vocês é da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, aonde tem um exemplo, o que vocês estão vendo aqui, ó, ok? E vocês poderão Eu acessei aqui. Acessou? Ótimo. Então, vocês vão poder ver certinho, tá? O que é para fazer e depois digitar aqui, ó, certo? A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Tá tudo explicadinho aqui. Façam a leitura, eu já vim aqui ajudar vocês. Alguém primeiro coloca bem certinho aqui o nome do grupo, o redator e o relator, que é quem vai escrever. Ok? Eu já volto aqui. Pessoal, quem tem acesso tanto ao grupo aí, ao documento, querem que eu compartilhe, faça a leitura? Precisa de duas, acho que pelo menos 2 ou 3 pessoas, né? Pode ser, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode ser sim, Cristiane. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui, então. Falem para mim se estiver aparecendo. Apareceu. Apareceu. Uhum. Tá. Oi, Raquel. Então, grupo 1, né? Acho que aqui a gente coloca os nomes. Isso. Colocar o primeiro nome só. Isso. Vamos me falando aí, por favor. Patrícia. Aparecida.
E Raquel. Raquel. Certo. Então, redator vou colocar e relator daí vocês... Quem que pode ser? Eu voto. No último fui eu e a Grazi. Pode ser você e a Patrícia. Eu tô votando. Eu e a Apoiado, Patrícia tenho vamos meu votar em voto. você, então, e na Grazi. Tem todo o meu voto. Então, olha aí. Eu não estava na reunião passada, eu não consegui entrar. Eu também não sou desse grupo, mas pode Mas ser. é só ler daí na hora que for. Tá tranquilo. Tá? Pode ser. Então, pode Patrícia ali. Pode ser, Patrícia? Pode ser, pode. Vamos lá. É porque eu já tenho uma atividade com o meu nome que o da Graça. Se tiver sempre, daí fica chato, né? Tá, então vamos fazer a leitura aqui. Ó, cursistas, imaginem o cenário. A professora Camila, de Biologia, deseja desenvolver com seus estudantes uma campanha para promover o Outubro Rosa e Novembro Azul no colégio e na comunidade local. Como ela poderia organizar essa ação com os estudantes? Quais etapas e prazos seriam necessários para sua execução? 2 meses, né? Estamos falando aqui. Uhum. Então, Outubro e novembro. Outubro e novembro. Teria que ser feito em setembro. Acredito que sim, né? O planejamento. Estudantes do ensino médio, primeira série, elaborar um planejamento das etapas de uma atividade abordando os temas. Tá, como os dois são sobre saúde, né? Saúde da mulher e saúde do homem, é isso, né? Isso. Uhum. Então, como os assuntos vão casar aqui, né? Poderia ser feito cartazes. Eu acho que a gente precisa Primeiro fazer uma informação, pesquisa, levar subsídio para daí eles construírem, né, alguma coisa. Penso eu, né? A primeira etapa seria realmente o planejamento, né? A gente precisa planejar. Pode parar de falar da mal da Lucilene Aparecida. Ela tá aí agora. Tô brincando. Só para descontrair. Então, levar o subsídio que o João está falando, contextualizar e o porquê, né, de toda essa ação, da importância dessa ação, tanto para os meninos quanto para as meninas. Como que eu coloco aqui, gente? Coloco junto... primeira etapa, planejamento, contextualização do assunto. Não, a importância. Alguma coisa como a importância, né? De se discutir. Acho que a contextualização seria a etapa 2, assim. Eu não sei como que seria essa planejamento. Como que é? Já começa pela atividade, será? Por exemplo, nós temos que saber mais. Aí seria o estudo nosso, então. Isso. Caso, do professor, né? Isso. Aprofundamento sobre o assunto, como que a gente pode colocar? Um estudo mais apurado, um estudo mais aprofundado sobre o assunto, porque vão ter muitos questionamentos que a gente vai ter que responder. Né? Uhum. Né? Eu acho que poderia ser busca de profissionais, porque a gente vai ter que levar, né? Seja sites profissionais da saúde para falarem sobre os temas, né? Uhum. Então, acho que poderia ser planejamento. Não seria organização do trabalho, não ficaria, sei lá, pensem comigo, porque eu não gosto da palavra planejamento, porque nunca dá certo. Organização das etapas? Isso, acho que é isso. Das etapas de trabalho? Isso. De trabalho. E estudo sobre o assunto abordado? Coloca dessa forma, qualquer coisa, depois termina, a gente volta e refaz. Dá para se trocar. Sim. De repente, quando a gente vai descrevendo o trabalho, surgem novas ideias, né? Sim, a reescrita é muito importante. A ser abordado, né? Vou deixar assim. Pode colocar aí busca de profissionais a ser abordado, vírgula, busca de profissionais para palestras. Para palestras. Isso tudo tem que ser antes, né? Uhum.
Sim, é porque Ok. no planejamento temos que ter tudo já, né? As Isso, datas, a organização, tudo. Eu não sei Isso. fazer a bolinha aqui, tá, gente? Por isso que eu não fiz a Sem bolinha. problema, vai ser em bolinha. Vai ser em bolinha. Agora, Da etapa 2. Etapa 2 daí seria ciclo de palestras, né? O ciclo de palestras em si, sei lá. Não sei, vamos pensar junto. Ciclo de palestras e debate sobre o assunto, né? Não sei. peraí, vamos ver. Desejo uma campanha para promover. Então, tá. Nós vamos promover uma campanha. Provavelmente, por mais que nós estejamos envolvendo os alunos do primeiro ano, isso vai envolver a escola toda, né? É eles que Comunidade? vão organizar, né? Então, assim, É o correto, né? Eu acho que é o correto. porque a promoção, a campanha, na verdade, é eles fazendo, acho que daí seria o 3 mesmo. Daí eles fazendo a Isso. coisa na prática. Daí como eles vão fazer, né? Cartazes, podcast, sei lá, vídeos. Enfim. Uhum. Mas a 2 ainda seria, acho que isso. A gente tem que dar o subsídio, né? A 1 é nós organizando. A 2 é entregando o subsídio, né, para eles, a palestra e debate sobre o assunto, que é isso que a escola pede, né? Palestras E debates. e debates. Com profissionais da área, né, gente? Isso. É que a gente já colocou ali em cima, né? Deixa eu tirar meu gato daqui só. Ai. É pra lá. Debates com profissionais da área. Ah, não precisa colocar com profissionais, né? Palestras e debates. O que mais? Eu acho que deve ser pode colocar o assunto. Acho que aí a gente sempre tem que escrever, como a minha orientadora falou, sempre tem que escrever, né? Debate sobre a saúde do homem e da mulher, porque são, né? Eu acho que poderia até falar sobre o câncer de mama e eu acho que o do homem é o de próstata, né? Mas não precisa ficar falando, mas a saúde do homem e da mulher. Vamos colocar da mulher antes do homem, porque eu detesto o homem estar sempre na frente da mulher nessas coisas. Com certeza, eu nem tinha reparado. Saúde da mulher. Agora. Palestra e debate sobre a saúde da mulher e do homem. Certo. Uhum. Isso. E daí a terceira etapa seria a construção mesmo, eles na prática, né? Uhum. Aí, assim, a gente traz o assunto e aí nós deixamos que eles pensem a forma de organizar. Isso. Ou eles podem fazer coisas variadas. Eu quero fazer um cartaz, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um vídeo. Isso, será? Eu acho que é eles mesmo. É porque é legal quando realmente eles produzem o conhecimento. Porque senão você então, nós vamos mediar. Isso, mediar. Uhum. Interessante. Será que é assim, né? Assado. Dá para fazer assim, né? Isso. A gente pode ajudar nessa construção, mas eles têm que brilhar, né? Eles têm que pensar como fazer isso, né? Uhum. Os alunos como protagonistas. Essa palavra deu vontade. Não, eu também tenho, mas é que aqui cabe eu sei, mas você é isso. Mas sim, você também é professor de português, né? Eu entendo, gato. Tá tudo certo. Os alunos como protagonistas do... Como que é? Fugiu. Do seu aprendizado? Do seu trabalho? E professores mediando... Os alunos como protagonistas. Isso, e professores como mediadores do trabalho. Isso. Isso. Alunos como protagonistas, professores como mediadores. Lucas, pegue. Mediadores. Mediadores fomentando, né? Fomentando a criatividade, que é onde a gente perdeu o ponto no PISA, né? Fomentando a criatividade para a realização de uma campanha, daí pega lá o negócio. Uhum. Realização, cadê o A?
Tem uma campanha. De conscientização, né? Porque é uma campanha que vai conscientizar, né? Isso mesmo, João. Perfeita essa palavra. Conscientização. Uhum. Eles vão em grupos, daí cada grupo Agora, é manda daí ver, que Patrícia. vem. Manda ver, Patrícia. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vem para cá? Não, né? Esse é outro? Esse é o do outro, né? Ou não? Agora, é só Agora esse é mesmo. mesmo, acho, né? só ali. Terminou? Agora Só tá esse. ou a gente terminou? Concluíram aqui a terceira etapa, é isso? Acabou? Daí não tem que será Acabou. que colocar aqui, no caso, em grupos, no caso, vocês colocaram que cada grupo vai escolher, né? Construção Será de que nós casa, vamos será que tem que... precisar- Vamos colocar isso no planejamento, então? Podem colocar no... Mas daí o determinar como grupo, a gente não está querendo que eles mesmos se Eles organizem, mesmos porque se pode ser só a pode ser. sala, né? Eles podem todos entendi. fazer juntos, né? Então, assim, a gente às vezes acaba subdividindo algo que poderia ser todos eles, e daí sempre vai ter um líder, né? Porque senão eu não desperto, né? Eu sei que é interessante na outra atividade nós fizemos ilhas e tudo mais, mas eu sei lá, eu acho que está na hora da gente... Sei lá. Mas assim, é um pensamento. O que vocês acham? Eu penso que se eles são protagonistas, até isso eles decidem. Eles têm que decidir. Tudo bem. Então, pessoal, acabou o nosso tempo ali, né? Da descrição aí. E se vocês quiserem, o grupo 1, que já está aqui, está aberto aqui já, quiser começar a apresentar, uns 3 minutinhos, tá bom? 2 minutinhos. A Raquel estava aqui, sabia? Eu estava aqui e estava lá. É que a pessoa está 2 em 1, que a pessoa está no computador aqui e está no celular, porque as pessoas aqui não tem câmera, que as pessoas aqui é Zé Povinha. Aí a nossa prof me botou um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas eu estava lá, porque eu estava com as meninas lá, que vocês já tinham 4 aqui, por isso. Eu tenho que voltar, desculpa. Ô, Lu. Oi. A Grazi acho que deu uma caída, eu não sei se a Grazi estava no outro ou ela caiu mesmo. A Zen? Deixa eu ver. Não, tô aqui. Não, ela está aqui. Mas você estava no outro grupo, Grazi? No outro. Eu caí porque eu fui abduzida lá para o outro. Entendi. Ô, Lu, que às vezes a gente tem que mudar. Vocês não vão fazer sempre com a mesma pessoa. Mas veja, eu sugeri para o nosso grupo que, como eu e a Grazi no outro nós fomos relator e redator, a gente sim. não outras pessoas fizessem essa parte para que justamente não ficar constando sempre as mesmas pessoas, né? É isso. Amo tudo isso. Obrigado, Cristiane. Dessa vez eu não vou ser relatora, eu fui redatora. Essa vez a Grazi vai ser tudo aqui. Não, agora eu fui redatora, agora vocês relatam. Eu vou compartilhar. Eu não posso, né? Nanda, vai ser você ou a Kelly, Nanda. Nem vem. Eu vou compartilhar a tela. Não consigo enxergar. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Então, vamos lá. O grupo do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Então, nós tínhamos estudantes do ensino médio e teríamos que trabalhar, né, o Outubro Rosa e o Novembro Azul com esses alunos. Tá? Daí nós colocamos a primeira etapa, o planejamento. Né? Aí nós planejamos o que nós iríamos organizar, né? Quais as etapas do nosso trabalho. Né, o assunto que ia ser abordado, e buscamos também profissionais para trazer para a escola, profissionais da saúde, né, para trabalhar algumas palestras com os alunos. Então, esse seria a primeira etapa. Na segunda etapa, daí seria esses palestrantes, né, até a escola, e daí eles iam conversar com os alunos sobre a saúde da mulher, né, e a saúde do homem, e realizaríamos também alguns debates sobre o tema. E a terceira etapa, nós colocamos assim, os alunos como os protagonistas. Daí os alunos, eles iam se organizar entre eles, né?
e pensar de uma forma de estar passando esse conhecimento, vamos supor, construção de cartazes, nós falamos vários lá. Então, eles iam se organizar, né? Nós nem íamos dividir em grupos, eles mesmos iam, né, se organizar entre eles e construir alguma forma de estar passando, podcast, os cartazes, outros tipos também, de repente fazer, ai gente, agora me fugiu, né? Está passando de alguma forma, pode falar já. Deixar eles mesmos realmente construir essa prática, entendeu? Podcasts, vocês tinham falado podcast. Sim. Mas a gente não queria, a gente falou, mas a gente não queria já falar que, não, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Eles entre eles vão criando isso. Isso mesmo. Protagonismo mesmo. Isso mesmo. Do começo ao fim. Parabéns. Bom trabalho, pessoal. Muito bem. Ô, povo criativo, viu? Vamos para o próximo ali, então. O grupo 2, que temos aqui a Zen, a Kelly, a professora Fernanda e a Rachel, pedagoga. E a redatora foi a Zen e o relator, ou a relatora, quem é? Quem vai falar? Ela mesma, a Gracilene. A Zen? Eu acho que não, né? Fala que a Graça. Fala tudo junto, eu preenchi só uma parte. Tá bom, vamos lá então, gente. Então, vamos lá. Terminar Quer por ali, Graça? Deixa eu falar o meu nome de volta. Tá. Então, na verdade, a gente pensou nas coisas também, Lu, que até sinalizei da Kelly, né? Mas daí a Graça teve a ideia também de dar uma resumida pela questão das etapas, né? Que precisava dividir. Então, daí a Graça dividiu as 3 etapas e daí a gente se deteve da informação da maior compreensão dos enunciados, tá? Acho que partimos dessa premissa. Aí, num primeiro momento, então, seria procurar atividades que tivessem o cunho do enunciado, né? Isso, né, Grazi? Né, meninas? Isso. Aí, é isso? Aí, a segunda na verdade, etapa... o professor, ele traria em primeiro... Já que o problema é na interpretação do enunciado, ele percebeu isso, né? Então, a proposta seria trazer para a aula 2 enunciados, né, impressos, 2 enunciados diferentes de questões de provas anteriores, na primeira etapa. Em seguida, dividir a turma em 2 grupos, cada grupo com um enunciado, e aí direcionar a atividade para que esses grupos, né, fizessem identificação dos palavras-chave, do comando-chave, né, qual o comando principal dentro do enunciado. Nessas discussões, né? Porque daí eles fariam a interpretação desses 2 conteúdos, né? Cada grupo, e daí, com isso, eles fariam a apresentação final, né? Que seria a terceira etapa, que eles iriam expor o enunciado, a compreensão deles, a estratégia que eles utilizaram para ter a compreensão do exercício. Foi isso. Parabéns, bom trabalho. Principalmente a questão da interpretação, né? Então, pessoal, aí, agora, a nossa próxima, terminando, né, o nosso encontro de hoje, quase, terminando, eu coloquei já ali para vocês, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, já estamos terminando, tá? É a chamada ali no Forms? Então, aqui, ó, coloquei aqui para vocês, ó, no chat, tá fixo, quem não estava na sala, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, primeiro nós temos o link da nossa ação de hoje, para colocar aqui no portfólio, ok? Nosso link é o primeiro, depois a nossa chamada, no caso, a avaliação também, né, do Forms. E também coloquei a cópia do nosso material de hoje. E aqui, hoje, o que vocês vão escrever? Nesse portfólio de hoje, só para
concluir rapidinho. Você, em nosso ponto de parada de hoje, da jornada em busca do saber, falamos sobre o perfil do professor e estudante na contemporaneidade. Escreva aqui, após a vivência da nossa jornada, do nosso encontro de hoje, características de cada um desses perfis. Então, você vai escrever um pouquinho, algumas características do perfil do professor hoje e um pouquinho do perfil do aluno hoje, tá? Que é contemporaneidade, ok? Certo? Entendido? Lu, tá daquele jeitinho do outro, que a gente não consegue, tá só para ver, né? Não, tá em editar. Flor, Eu- você tem que ir lá no teu Google Drive. Sim, senhora. Tô Cada indo vez, lá agora. cada vez que você Peraí. edita, ele tá lá, ele fica gravado lá no teu Google Drive. Ele só Tá. vai vir para mim quando a gente terminar tudo que for para entregar, aí você vai salvar e ele vem para mim. Achou? Entendi. Vamos lá, É calma a aí. turma Agora... aí? Oi, João. É a turma aí a nossa? É a turma E, de engajamento. Tá, isso. Vou A lembrar. Kerly, que falou, né, professora Kerly? E a minha é F, né? A tua é F. Eu vou passar para cá? Não, nunca. Você quer passar? É melhor. Que daí, então tá, daí eu mando o link para você fazer a transferência, tá bom? Sim, senhora, porque daí eu evito, né, de ficar se chateando. Não, tem problema, mas aí é melhor você ficar numa certinho. Eu fico com a minha trufa. Pergunta Gente, de estudante. A minha ali no Forms ali de avaliação, sempre pergunta qual turma você frequenta e depois escolha o seu turno. É o turno do meu padrão ou é o turno... Não, é que você assiste aula, noite. Noite. Entendi. Pode falar quem tinha perguntado? Quem tinha perguntado? A minha é F, né, Patrícia? A F, tá. Patrícia. Uhum. Então, enquanto vocês estão preenchendo aqui, só vou terminar aqui os slides, vocês podem continuar aí, que eu preciso daqui a pouco terminar, ok? Essa reunião é a 3, né? Maravilha. Isso mesmo, reunião 3. Reunião 3, turma, ou melhor, os que estão aqui nessa turma, né? E de engajamento, né, professora Kerry? Gostei. É isso aí. Gostei. A síntese das nossas etapas hoje, né, que foi o estudante na contemporaneidade. Se vocês tiverem alguma atividade, alguma coisa, viu, João? Manda lá, tá bom? Esse vocês já fizeram, que é o link das competências digitais. E nós temos lá, na nossa biblioteca, a aula nota 10 do Lemove, a dissertação entre a pedagogia dos multiletramentos e as competências digitais, e temos um artigo de educação na contemporaneidade. E temos também a nossa referência bibliográfica. Não esqueçam, gente, que tem tudo lá no Class, tá? Vocês entram em atividades, está lá, biblioteca. Quem tem dúvida, tem lá para fazer dúvidas. E tem todos os nossos materiais, slides, tudo certinho. Vou fazer uma fotinho de vocês para terminar. Aí concluímos a nossa reunião de hoje. Deixa eu parar o compartilhamento. Meus cursistas maravilhosos, aqui hoje só estamos em pouquinho, né? Cadê a Fernanda? Fernanda, quero que você apareça na foto. Cadê a Fernanda? Não adianta fugir, Fer. Você foi fazer escova? Agora não é hora. Não, tô aqui, minha filha. Escova nesse cabelo não passa. Tô aparecendo. Tá aparecendo. Linda, tá um espetáculo. Tá aparecendo. Então, vamos lá.
Senão quando a gente quer fazer uma surpresa, que o formador quer preparar uma surpresa para os seus cursistas preferidos, não tem como, porque as pessoinhas não estão aí nas suas casinhas. Não estão, as pessoas estão trabalhando no outro lugar, trabalhando. atrás do arquivo, trabalhando 24 horas, 12 por 36, não, 24 horas. Verdade, e como trabalha essa mulher. Eu tô na minha casa. Gente, obrigado, viu, por vocês estarem aqui mais uma vez. Bom final de semana, amanhã sextou. Lembrem da música do Lulu Santos, Como uma Onda no Mar. E obrigado por tudo, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.